Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui nesse momento para deixar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Mas antes eu gostaria de pedir, por favor, por gentileza, que você dê aquela curtida e não se esqueça de se inscrever também. Aí então você vai estar ajudando o meu trabalho. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que assim nos diz a palavra do Senhor: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela vem estar nos falando que é necessário que nós venhamos, amados, orarmos, que nós venhamos reconhecer, para que nós venhamos buscar a presença do Senhor, para que nós venhamos estarmos incessantemente buscando a face dele. A palavra de Deus, ela fala: olha, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem estar nos falando, quando Deus fala com Salomão acerca desta palavra. A Bíblia fala, irmãos, que o povo estava eufórico, o povo estava ali feliz por terem terminado de construir o templo, por terem terminado de construir a casa do rei. E diz a Bíblia que ao terminar, Salomão, ele faz uma oração em agradecimento. E quando Salomão faz aquela oração em agradecimento, Deus agora se agrada daquele sacrifício, Deus se agrada daquela oração de Salomão. E agora a Bíblia fala que Deus chega até Salomão e fala: olha, Salomão, eu muito me agradei da tua oração, eu muito me agradei do teu sacrifício, eu me agradei do que tu fez. Porém, Salomão, e se eu cerrar os céus para que não haja mais chuva? Ou se então se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, que consumam toda a plantação? Ou então se eu enviar peste e enfermidade sobre o meu povo? Aí ele está dizendo: mas porém, Salomão, tem uma saída. Se tudo isso acontecer, tem uma saída. Se o meu povo que tanto chama pelo meu nome se humilhar. Irmãos, é necessário nós lembrarmos que é bom, muito bom comemorar, sim. É muito bom nós darmos graças, sim. É muito bom, amados, festejar, sim. Mas não podemos esquecer de exaltarmos, esquecer de glorificar, esquecermos de engrandecer o nome do Senhor. Não podemos, amados, nos esquecermos de nos humilhar na presença do Senhor. A Bíblia fala que Deus está falando: olha, Salomão, se tudo isso vier a acontecer, ou seja, e se a chuva parar? E se a enfermidade entrar na tua casa? E se o devorador chegar lá e destruir tudo que é seu? O que é que você vai fazer? Qual que é o seu segundo plano? O salmista fala lá no Salmo 121, dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E automaticamente já vem a resposta dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero falar para você nesse momento, você que me assiste. Eu não sei qual é a situação que você tem atravessado, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado nesses últimos tempos, mas eu quero te falar uma coisa: se você orar ao Senhor, se você se humilhar na presença do Senhor, se você buscar a face do Senhor, e se você reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza que o seu milagre vai acontecer. Nós lemos, amados, nós vimos um salmo bastante lido na Bíblia, pode dizer, se não um dos mais lidos entre eles, o Salmo 23, quando nós enchemos o nosso peito, quando nós enchemos a nossa boca e falamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, que palavra interessante, que versículo interessante, que salmo interessante. Mas será se nós estamos nos colocando verdadeiramente na posição de ovelhas? Será se nós
Será se nós estamos dispostos a ouvir o chamado do Senhor? Será se nós estamos dispostos a ouvir a sua voz? Porque a palavra fala, Jesus fala: olha, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me conhecem, quando eu as chamo, elas vêm. O que você tem feito quando tem ouvido a voz de Deus? Quando você está caminhando naquela direção que Deus não se agrada? O que você tem feito quando aquela voz fala lá no seu íntimo, no seu interior, dizendo: olha, meu filho, não vai, minha filha, não vá? Você tem recuado, você tem voltado, tem dado ouvido à voz do seu pastor celestial? Ou você tem ignorado? Ou você simplesmente tem dito: não, isso é coisa da minha cabeça? Precisamos, amados, colocarmos esta palavra em prática. Quando a palavra de Deus: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para que nada venha nos faltar, amados, é preciso também, não só que Ele seja nosso pastor, mas também que nós nos colocamos na posição de ovelhas, que nós venhamos nos colocar na posição de servos. Porque, amados, um servo, a única coisa para que ele presta é para servir. Nós somos servos do Senhor, amados, não é para sentarmos no nosso trono parecendo um rei, não. Nós somos servos do Senhor, amados, é para servirmos a Ele, é para adorarmos a Ele, é para prestarmos serviço para Ele. Um servo, ele presta serviço quando o seu Senhor o chama. Ele tem que estar disposto a ouvir a sua voz, ele tem que estar disposto a fazer o que o seu Senhor ordena, ele tem que estar disposto a ouvir a voz do seu Senhor. E Salomão, e Deus está falando com Salomão: olha, Salomão, se esse povo que tanto chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, Salomão, ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, é necessário que nós venhamos nos arrependermos, é necessário que nós venhamos nos convertermos dos nossos maus caminhos, é necessário, amados, que nós venhamos reconhecer que sem Deus nós somos apenas a metade de um grão de areia jogado em pleno imenso areial da praia. É necessário lembrarmos, amados, que sem nós, amados, o nosso Deus, Ele é Deus, e com nós Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, independente da minha ou da sua opinião, independente da nossa opinião. É por isso, amados, que nós devemos lembrar uma coisa: somos nós quem dependemos de Deus, somos nós que somos 100% dependente dEle. E Ele está falando: olha, Salomão, se esse povo clamar pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo buscar minha face, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que nós venhamos, amados, sermos perdoados, é preciso nos arrependermos primeiro. Para que o Senhor venha nos perdoar, amados, é preciso nos arrependermos dos nossos maus caminhos. É preciso, amados, colocarmos-nos como dependente do Senhor. É necessário nos colocarmos, amados, à disposição do Senhor. É necessário nos colocarmos como alguém que depende 100% dEle, porque a palavra de Deus, ela vem estar falando: olha, aí então eu perdoarei os seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que está dando errado na tua vida? O que é que está dando errado na tua casa? O que é que está dando errado no teu trabalho? O que é que está dando errado na tua família? O que é que está dando errado no teu ministério? Quem você tem culpado? Você tem culpado o teu vizinho da direita, da esquerda, talvez você tenha culpado até o próprio Deus. Mas você já parou para pensar que você se encontra nessa situação que está hoje é por causa das suas escolhas, é por causa da sua decisão, é por causa das suas atitudes, é por causa de uma decisão que você tomou sem consultar o seu pastor celestial. É necessário, amados, que nós venhamos consultar a Deus em primeiro lugar. É necessário, a Bíblia fala que um dia os filhos dos profetas chegaram até o profeta de Deus e falaram: Senhor, esse lugar que nós estamos habitando aqui está muito apertado, está muito pequeno para nós, não nos cabe, a nossa família está crescendo, a nossa família está se multiplicando. Vamos acampar na beira do Jordão, e lá nós construímos tendas para nós, porque lá o lugar é vasto, o lugar é grande, o lugar é imenso,
podem ir. Ele fala: Senhor, se o Senhor não importa, vamos conosco, porque nós não sairemos daqui se o Senhor não estiver conosco também. A palavra de Deus fala que então aquele homem de Deus, ele sai juntamente com eles, e quando eles estão ali na beira do Jordão, quando eles estão ali cortando madeira para fazer as suas tendas, a Bíblia fala que o machado de um deles caiu na água, e quando o machado caiu na água, ele grita: ah, meu Senhor, porque era emprestado, não era meu, eu peguei emprestado, e agora? A Bíblia fala que o homem de Deus, ele pega um pedaço de madeira, ele toca na água, ele ordena, e diz a Bíblia que o machado flutua. Diz a palavra de Deus que o machado, amados, ele vem para a margem do rio, o machado ele vem para cima da água, e isso tudo acontece, amados, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Não é necessário, aonde você estiver, você chamar o seu pastor da sua igreja para estar com você, não, mas você convida o pastor dos pastores, que é o Senhor Deus dos exércitos, para estar com você nesta caminhada, e pode ter certeza que aquilo que era para dar errado vai dar certo, aquilo que tinha tudo para não dar certo, Deus fará com que funcione da melhor forma possível, porque o nosso Deus, amados, ele olha por aquele que clama por ele olha por aquele que é humilde, ele olha por aquele que é fiel, ele olha por aquele, amados, que se humilha na presença dele, ele olha por aquele que reconhece que ele é o seu Senhor. A palavra de Deus fala, amados: aí então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que está dando errado na sua vida? É tempo de você voltar atrás, é tempo de você dar meia volta, é tempo de você se arrepender. Ah, pastor, mas eu não consigo, porque eu fui magoado. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Jesus também foi magoado, Jesus também foi ferido, Jesus também foi morto, mas a palavra de Deus fala